pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli. Sejam muito mais que bem-vindos. A gente vai para mais uma leitura do canal, tá bom? Então fiquem à vontade para olhar os demais conteúdos, se acharem pertinente. Mas então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar na energia dessa leitura, ver o que a gente vai ter para hoje. Vamos começar com o oráculo Botanical Inspirations, que são mensagens com flores, tá bom? Vamos ver o que a gente tem para hoje. Magnólia. Deixa eu traduzir aqui para vocês, para nós. Então, a gente tem nobreza e autoestima. Não há nada de nobre em ser superior aos seus semelhantes. A verdadeira nobreza reside em ser superior ao seu antigo eu. Essa carta já saiu em outras leituras aqui, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue desenvolver sobre esse pensamento. Vou tirar mais um oráculo hoje, em vez de já ir direto pro tarô, porque não sei, deu vontade. Então, a gente tem regeneração com o espírito do sapo, 20. Beleza, pessoal? Olha o sapinho virando rei aqui. Virando príncipe. Então, o que a gente já consegue absorver dessa mensagem é que a gente tem conexões ao nosso redor, né? E assim como a gente, outras pessoas também passam por momentos de cuidado com si próprio, de regeneração da vida. É legal que a gente possa apoiar as pessoas e ser apoiado nesses momentos, mas também a gente sempre tem que se lembrar de não deixar o nosso ego falar um pouco mais alto, né? Que, assim, o que a gente ganha em se colocar numa posição superior ao outro, né? Eu sei, sim, que a gente tem muito a compartilhar, às vezes a gente tem grandes ensinamentos, mas isso também depende muito do quão aberto as pessoas ao nosso redor estão e que a gente passe esse conhecimento também quando a gente é solicitado, né? Não que a gente saia dando opiniões só porque a gente acredita que aquilo pode ajudar outra pessoa, né? E depois ainda fique chateado pela não aceitação do outro lado. A gente pode errar, não tem problema nisso também, a gente não precisa se punir, a gente sabe que isso às vezes vem de um lugar de afeto genuíno, às vezes vem de um lugar de falta de percepção de si próprio, dos próprios limites e dos limites das outras pessoas. Mas é importante que a gente então se torne ainda mais observador a respeito de nós, né? Para que a gente possa dar uma opinião quando for realmente válido e para que a gente possa também perceber quando as outras pessoas nos dão algumas opiniões que não fazem muito sentido pra gente naquele momento. Daí a gente não precisa necessariamente aceitar, só porque a gente acha que isso é uma falta de educação. Não é, tá bom? Às vezes se a gente também aceita tudo que a gente ouve de fora, a gente vira só o que... a opinião alheia, né? Daí a gente perde a noção de que a gente é. Então a gente tinha virado aqui, não são sorteadas, tá? Mas a gente tem o As de Copas com o Imperador. Essa carta, ela vem fazendo muita presença nas leituras aqui, tá? Então, eu entendo que a gente tá num momento de se conectar com o nosso amor próprio, com um nível de consciência maior a respeito do que a gente gosta de ter, do que a gente merece ter, de que a gente é merecedor de ter.
e que a gente tem domínio sobre algumas questões. Então, sempre que eu comento, né, dessa questão da gente ter uma voz ativa, uma presença, uma consciência de si próprio, uma grande dúvida que se abre até na minha cabeça é a que ponto? Né? A que ponto? Eu acho que esse tipo de pensamento, de a que ponto eu posso ou não ser quem eu sou, também vem muito... olha aqui que legal, a gente tem nobreza e autoestima, né? Então, olha o equilíbrio entre essas duas questões. Entre ser nobre nas suas ações, mas mantendo a sua autoestima, mas mantendo o senso de quem você é. É uma linha muito tênue, né? Por isso que às vezes a gente tem tanta dúvida quando a gente vai se mostrar ao outro, ao mundo, a que ponto podemos, né? A que ponto não é ignorância. Mas eu acho que se a gente já tem um grande gatilho de ficar se perguntando a que ponto podemos, a gente já tem algumas questões a serem trabalhadas, tá? Questões de autoestima nossa. Porque a gente é uma grande potência. Então, não expressar isso, ter dúvida se pode ou não, já é um grande indicador de uma autoestima que não tá muito interessante. Mas assim, tem muito discernimento, né, pessoal, pra se observar. E ir testando também, né, quando que funcionou, quando que não deu certo. Então, vamos começar a abrir a leitura. Quando que não funcionou, quando que deu certo, assim, você agindo no mundo, né? Você dando uma opinião construtiva para alguém, recebendo essa opinião e aplicando na sua vida. Que seguranças que você tem? Que segurança que nós temos nesse momento de quem somos, né? Quais são as nossas certezas e quais são as nossas dúvidas? Então, vamos lá. A gente vem dando início, pequenos passos em relação a se mostrar um pouco mais pro mundo, nem isso, na verdade, eu sinto. Eu sinto de sim, se sentir leve, sabe? Fazer aquilo que julga legal e fazer, sem muito questionamento antes, né? Até uma energia um pouco mais solta, assim, de criança. De lançar a nossa espontaneidade pro mundo sem depois ficar com peso mental a respeito. Será que agir certo? Será que agir errado? E esse movimento, ele vem apoiado por uma energia que a gente já construiu, que é o quê? A energia material da nossa vida, como que a gente está funcionando na nossa vida, que as coisas estão equilibradas, né? Então isso cria uma certa garantia pra gente, a gente se sente garantida a algum nível, que a gente pode ter essa liberdade, porque a gente já não tem algumas dependências materiais ao nosso redor. Não que a gente não tenha outras pessoas que nos auxiliem, mas a gente, a nível material, a gente não tá dependendo totalmente ali que as outras pessoas tomem decisões por nós ou façam alguma coisa pela nossa vida a todo tempo, né? Ou pelo menos uma parcela ali que a gente ainda depende. Isso daqui não tá ligado com se você paga suas contas sozinho, se você tem independência financeira, se você mora sozinho, não. Isso aqui é o sentimento. É o sentimento de que as coisas que você tem ao seu redor hoje em dia, das pessoas que te ajudam, até materialmente, fazem sentido estar ali, porque é o combinado, né? Então, mesmo que outras pessoas não vejam assim, estejam falhando, você tem noção que aquilo é o combinado, é o premeditado, que já está dito por A mais B. É um exemplo, né? Se você é um filho, mora com seus pais e você tem uma dependência financeira deles, né? Principalmente se você nunca saiu da casa dos seus pais, né? Ainda é novo, enfim. Aplica cada um na sua realidade. Eu não vou ficar falando aqui o que é certo e errado, né? Mas você entende que aquilo, você tá fazendo seu esforço, você faz a sua parte, você tem entendimento do ser que você é, mas você ainda depende financeiramente dos seus pais. Ou você pode ser outra pessoa e depende financeiramente de outra pessoa. Esse momento existe um combinado maior, né? E se hoje em dia tá ruim lidar com isso, em algum momento foi conversado que seria dessa maneira. Mas você já tem a consciência de que você é independente e você está fazendo as mudanças necessárias para ir em direção disso de maneira prática.
Porque a primeira mudança que a gente faz é da mente. Então, enquanto a gente se julgar dependente, que a gente precisa das outras pessoas para fazer as mudanças na nossa vida ou para nos mostrar os caminhos, a gente não é dependente emocionalmente, psicologicamente, consequentemente na matéria menos ainda, que é a última coisa que se manifesta. Então, é importante ter essa consciência dessa não dependência para já começar a se estruturar para fazer aí sim movimentos práticos, se isso for pertinente e necessário na jornada, né? Porque existe um compasso de tempo, de equilíbrio acontecendo, tá bom? Algum ajuste que precisa acontecer, que pode ser um pouco complicado de se lidar, que vai depender muito da energia de ação que a gente tenha com essa situação para construir uma questão sólida, que só assim a gente vai trazer um equilíbrio para conseguir conquistar isso que a gente estava falando, tá? Clarifica. Clarifica. Existe uma figura dentro dessa situação que te inspira de alguma maneira e que você vê nela a noção perfeita do complemento que te falta para alcançar, para romper. Na verdade, eu não vou nem falar alcançar. A gente tá falando aqui de uma situação, né, de duas energias, de olhar para o que resta para que essa manifestação física, para que essa questão de ordem prática aconteça, né? E esse equilíbrio vem trazendo... O que eu vejo aqui é que assim, o tempo vai passando, não é rápido nem devagar, não é essa questão, não é esse tempo palpável que a gente fala, é um tempo de crono, sabe? É o tempo da observação, é o tempo que você tem que ver, que você vê essa outra pessoa como uma grande inspiração e isso vai te recordando pelas ações dela o que falta para você ter esse encaminhamento, para você também alcançar, não o que a pessoa tem, mas esse nível de independência que a gente vinha conversando, né? Porque a gente não tá falando de alcançar nada, de nada vir ao nosso encontro nesse momento, enfim, a gente tá falando de um rompimento, tá? Um rompimento, no mínimo, de estruturas que cada um aqui já carrega dentro de si e que não tá servindo mais, beleza? E, volto a dizer, tem uma questão de conflito aqui na mesa, tá? Então pode estar tendo briga, ou pode estar sendo um ambiente, uma situação meio complicada de lidar, ou você inquieto, né, pra fazer essa mudança. Clarifica. Aqui, ó. Uhul! Gente, nossa. Então, assim, existe uma insatisfação sobre algo que foi desejado, né? Uma questão para ser vivida em conjunto, que envolvia muito uma questão de nutrir as pessoas ao redor e ser nutrido, mas isso em algum momento se tornou uma ilusão sobre a troca que se tem em específico, não com essa pessoa aqui que se tá sendo inspirado. Pode até ser, tá? Essa pessoa aqui, rei de paus, rei de ouros. Mas não sinto que é com ela, sinto que é numa outra troca, ou nas trocas em geral, né? Tá se deparando com um novo conceito do que são as trocas. Mas essa autoestima, né? Essa questão de saber equilibrar
como que se pode ter uma autoestima, como se pode ser dono de si próprio, como se pode ter domínio e independência sem precisar pisar nas outras pessoas, sem precisar ser ignorante, sem precisar ser áspero, sem precisar dar na cara de todo mundo, né? Porque não é assim, a gente não chega em lugar nenhum fazendo isso, a gente só fica horroroso com a energia densa. O universo vem fazendo essa orquestra para romper com isso. Então, e o que acontece, né? Depois de todo esse processo, e essa questão desse rei de paus e rei de ouros também pode ser a própria energia da pessoa, né? De você, ou enfim, de quem a gente está falando aqui nessa situação, saindo dessa questão muito voltada para o material, tipo, a todo custo eu vou resolver isso aqui, eu sou forte, eu sou uma fera, eu vou reconstruir isso daqui, porque não dá. Enfim, essa mudança aqui, ela vem acontecer para trazer o equilíbrio emocional, para transformar a pessoa num rei de ouros, num rei de... Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, voltei. Não sei se mudou muito aí a estrutura da câmera pra vocês, o enquadramento, porque desligou o celular. Então, foram longos minutos até que eu finalizei esse vídeo. Tô voltando. Mas vamos ver se a gente consegue partir do mesmo ponto, né? A gente vinha falando dessa disrupção que a vida vai proporcionar, né? Pra que se transforme nessa questão do rei de copas, dessa pessoa com maior domínio emocional e maior noção de como tocar as emoções, tanto sua quanto dos outros, de maneira mais delicada, de maneira a se perceber mais a situação e deixar que a parte emocional fale mais alta e não tanto esse ímpeto de querer resolver as coisas e principalmente resolvê-las de maneira material, não ter esse tato, esse feeling do entendimento da vida, de que é muito mais fácil, às vezes, a gente equilibrar as águas internas para que aí sim as mudanças físicas comecem a acontecer e a gente, consequentemente, tenha mais facilidade em lidar com as questões de maneira prática, alcançando os resultados que a gente espera, porque internamente está equilibrado, a casa interna nossa está arrumada. Não tem como, gente, arrumar as questões, a gente quer resolver a todo custo, né, as questões de ordem prática sem ver que a casa nossa interna tá desarrumada, sem olhar para as nossas questões. Isso nunca vai acontecer. A gente tem que olhar pra gente primeiro, senão não funciona. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? Clarifica aqui, por gentileza, pra gente já ir finalizando essa leitura, então. Aqui mais uma vez. Ui! Tá. Algumas escolhas vão ser tomadas, né? Depois que a gente conseguir fazer esse equilíbrio, a gente vai começar a ter a percepção das oportunidades que a gente tem e de como a gente pode escolher melhor, escolher a partir de uma energia, sim, de pausa, uma energia de ímpeto, de força, de vitalidade para realizar as coisas, só que não desequilibrada dessa maneira, não totalmente ligada ao palpável, baseada em algo que nos traga a questão emocional, as ações de maneira emocional, para que a vida seja um pouco mais amorosa. O que nos falta muitas vezes é amor pelas situações que a gente está vivendo. A gente faz tudo no automático, esperando ter o retorno financeiro, material daquela questão. E aí se desconecta do que verdadeiramente importa. Porque assim, pessoal, existe uma energia aqui também presente de muita dúvida, de dor, de medo de se planejar e se machucar, entendeu? Medo de se sabotar. Existe uma super insatisfação aqui com o jeito que tá se fazendo as coisas, mas não tá se vendo. Então tá bem... Assim, não vou falar que tá bem ruim, mas tem algo a ser trabalhado aqui. Tem que ser visto isso aqui, sabe? Isso aqui tá encoberto
Entendi o que eu preciso falar aqui. Às vezes, alguém que a gente ama muito nos decepciona, vai contra o que a gente esperava e a gente vê um sonho indo embora. E aí a gente acredita que aquele amor, né, que fazia a gente se movimentar, ele não existe mais. E aí a gente não consegue colocar em prática as outras coisas da vida, porque a gente deixou o prazer de sentir esse amor lá atrás, lá na hora que a gente se decepcionou. E a gente acredita que a gente tem que fazer as coisas de maneira extremamente prática para chegar no nosso resultado, e que só embasado pela matéria e pela força de vontade a gente vai resolver. Só que sem amor a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que voltar nessa linha do tempo e resgatar esse amor. Se for necessário, a gente tem que voltar a sentir o mesmo carinho, o mesmo amor e o mesmo afeto que a gente sentia na altura por essa pessoa que nos magoou, e replicar isso para o que a gente está fazendo hoje. Isso parece uma burrice, né? Mas não é. Não é. A gente não vai levar esse amor depois. Façam e descubram, tá bom? Só que, assim, estejam abertos para a vida ensinar isso para vocês, tá? Sejam corajosos. Vocês não têm nada a perder. A gente nunca tem. Faça um trato consigo. Se deixe se desdobrar em cima desse amor de novo, comprometido de que isso é o melhor que você pode dar pelo mundo e pelas situações. Que você não está esperando nada em troca disso. Que isso é simplesmente a vibração que você está mandando para o mundo, porque é a mesma vibração que você quer receber para si de novo. Esse amor, esse mesmo amor que foi desgastado em algum momento e que a gente achou que não ia poder mais usar porque ele era uma burrice, porque ele era ingênuo. Ele não é, ele é o seu amor. Você vai deixar o seu amor ali, não a pessoa, o sentimento que você tinha quando você pensava nessa coisa tão gostosa. Você vai deixar aquilo ali e vai continuar fazendo todas as coisas da sua vida sem essa paixão, sem esse amor, sem essa coisa que te pulsa, porque você foi decepcionado. Esse amor não tem nada a ver com a pessoa, mas ele tá preso lá. Então vai ter que ir lá e resgatar. Se for necessário, entrar em contato com esse amor de novo, para você lembrar como ele é gostoso. E aí você pega ele de uma maneira diferente e encaixa de outra maneira na sua vida hoje. E aí a gente vai conseguir fazer as ações que a gente precisa fazer hoje, de novo, com amor, com entrega, com paixão, esperando o melhor, vendo a beleza da vida, não de forma automática. Tá bom, gente? Então é isso que a gente tem por hoje. Um beijo no coração de todos vocês, eu desejo o melhor pra vocês hoje e sempre. Tchau, tchau!